Olá pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre os gráficos e propriedades gráficas do movimento uniformemente variado. Vamos dar uma olhada. Primeira coisa que eu preciso dizer a vocês é o seguinte: não fica brigando contra o gráfico. Olha para o gráfico e vê o que ele tem a dizer para você. Então vamos começar pelo gráfico da aceleração. Então o que o gráfico da aceleração em função do tempo ele tem que me dizer? Como a aceleração se comporta conforme o tempo passa. Bom, mas no movimento uniformemente variado, a aceleração não muda. Então, peraí, se no movimento uniformemente variado a aceleração não muda, o gráfico da aceleração em função do tempo tem que me mostrar exatamente isso. Tem que me mostrar exatamente que a aceleração não muda. Como seria o formato? Seria mais ou menos assim. Reta constante. Ou assim, reta constante também. Pode ver. A hora que eu olho para esse gráfico, eu concluo, em qualquer instante, a aceleração foi a mesma. Em qualquer instante, a aceleração foi a mesma. Nesse caso, uma aceleração positiva. Nesse caso, uma aceleração negativa. Então, olhei para o gráfico, o que eu concluí? A aceleração não está mudando. A aceleração é sempre a mesma. Então, é move. Tudo bem? Olha essa outra possibilidade. Gráfico de velocidade em função do tempo. Aí você pensa, tá, eu quero fazer um gráfico da velocidade em função do tempo. No Move, tem alguma equação que relaciona velocidade com tempo? Tem. Essa daqui, é o VVOT. Então, peraí, se eu quero fazer um gráfico da velocidade em função do tempo, eu vou fazer um gráfico do VVOT aqui, velocidade em função do tempo. Bom, e olha para o VVOT. O VVOT é uma equação do primeiro grau, tá certo? Então, se o VVOT é uma equação do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. Vamos ver as possibilidades. Pode ser uma reta assim, ou assim, ou assim. Também pode ser desse modo aqui, Todas essas possibilidades são equações do primeiro grau. O que mudou de um caso para o outro? O que está mudando é o ponto em que o gráfico inicia. Esse ponto aqui seria a velocidade inicial. Então, por exemplo, esse vermelho aqui, ele começou com uma velocidade inicial já positiva, o tempo passou, sua velocidade foi sendo cada vez mais positiva. O azul começou parado, começou com uma velocidade inicial zero, e aí o tempo passou, sua velocidade foi sendo cada vez mais positiva. Esse último aqui, ele começou com uma velocidade negativa, sua velocidade foi sendo cada vez menos negativa, até que a sua velocidade atingiu zero. E aí sua velocidade começou a ser cada vez mais positiva, tá certo? Então sempre pensa, vou fazer um gráfico, mas é um gráfico de quê? É um gráfico de velocidade em função do tempo. Qual a equação que relaciona a velocidade com o tempo? É o VVOT. E o VVOT é uma equação do primeiro grau. Por isso que o gráfico é uma reta. Tudo bem? Aí, também pode ser que ele peça a você o gráfico da posição em função do tempo. Mesma coisa, você tem que pensar. Existe alguma equação no movimento uniformemente variado, no Move, que relacione posição com tempo? Existe. É o sorvetão. Olha aqui, o sorvetão, ele relaciona posição com tempo. Mas o sorvetão, ele é uma equação do segundo grau. Se ele é uma equação do segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola. Existem várias possibilidades. Eu vou colocar uma possibilidade aqui só para exemplificar. Pode ser uma parábola assim, pode ser uma parábola assim. Existem várias outras possibilidades. Eu coloquei aqui só um exemplo. Então, qual que é o seu raciocínio? Quero um gráfico de posição em função do tempo. Qual é a equação que relaciona? É o sorvetão. Como o sorvetão é uma equação do segundo grau, o gráfico só pode ser uma parábola. Tudo bem? Aí, existem duas propriedades gráficas muito, muito importantes. Uma é para o gráfico de velocidade em função do tempo e a outra é para o gráfico de posição em função do tempo. Quais são elas? Primeira propriedade muito importante. Se ele te der um gráfico de velocidade em função do tempo, se você fizer a área abaixo da curva, essa área abaixo da curva, ela é numericamente igual ao deslocamento do móvel.
Essa propriedade ela não vale só para move, vale para qualquer tipo de movimento. Te deu um gráfico de velocidade em função do tempo, calculou a área embaixo da curva, a área é numericamente igual ao deslocamento do móvel. O que você tem que ter atenção aqui? Principalmente com as unidades. Então tem que ser, por exemplo, metro por segundo e segundo, quilômetro por hora e hora. Tá? Tem que ser unidades que sejam compatíveis. Fez a área embaixo do gráfico, você obtém o deslocamento. Lembrando que essa área é até o eixo aqui, ó, no nívelzinho do zero. Ok? Uma outra propriedade importante é quando ele te dá o gráfico de posição em função do tempo. Quando ele te dá o gráfico de posição em função do tempo, pode acontecer o seguinte. Ele pode te perguntar, por exemplo, quanto vale a velocidade nesse instante aqui. Então, ele te deu o gráfico da posição em função do tempo e perguntou quanto vale a velocidade nesse exato momento aqui. Qual que vai ser o seu procedimento? Você vai desenhar uma reta tangente àquele ponto. Então, ó, quero saber a velocidade aqui. Aqui, ó. Desenhei uma reta tangente a esse ponto. E aí eu calculo a inclinação dessa reta tangente. Eu calculo o coeficiente angular dessa reta tangente. O coeficiente angular dessa reta tangente corresponde à velocidade. Tá certo? Então, ó, quero saber a velocidade nesse ponto. Desenhei a reta tangente e calculei a inclinação. Calculei o coeficiente angular. O coeficiente angular é numericamente igual à velocidade. Tudo bem? Vou dar um exemplo dessa segunda propriedade. Na maioria dos vestibulares, você não vai precisar trabalhar com valores. Você vai precisar analisar apenas se a velocidade aumentou ou se a velocidade diminuiu. Simples assim. Então, vou dar um exemplo. Está aí esse gráfico de espaço em função do tempo. Ao longo do tempo, a velocidade aumentou ou a velocidade diminuiu? Não sei. Para saber o comportamento da velocidade, o que eu preciso fazer? Desenhar retas tangente. Então, eu vou desenhar algumas. Ó. Desenhei várias retas tangentes. Uma aqui, uma aqui e uma aqui. O que foi acontecendo com a inclinação da reta tangente? A inclinação da reta tangente foi sendo cada vez maior. Então, peraí. Se a inclinação da reta tangente foi sendo cada vez maior, o coeficiente angular foi sendo cada vez maior. E se o coeficiente angular foi sendo cada vez maior, a velocidade foi sendo cada vez maior também. Então veja, conforme a reta tangente foi ficando mais inclinada, eu concluo que a velocidade foi sendo cada vez maior.